no secular, mas ele leva as madrugadas, né, estudando a palavra do Senhor. E às vezes nós temos todo o tempo e reclamamos que nunca tem tempo para nada. Mas se nós for se disciplinarmos, né, entrar numa linha de disciplina que nós viemos buscar mais de Deus, aprender mais de Deus, não é ler a palavra, irmãos, é aprender na profundidade que o Senhor quer ensinar para as nossas vidas. E no que nós aprendemos também nós mudamos, nós somos transformados, porque a palavra do Senhor ela entra em nossos corações de forma que ela nos constrange. Nós precisamos entender que esse constrangimento que traz a nossa vida realmente é para mudança, é para transformação. Eu tenho que estar aberto, o meu coração tem que estar aberto para mudanças. O meu coração tem que estar aberto para transformação. De nada adianta eu ler, estudar, se não tiver uma transformação. Se eu não estiver aberta para a transformação do Senhor. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa tarde. E é um momento assim, onde você e eu, nós vamos colocar na presença do Senhor as nossas vidas. Se até aqui, se até esse momento, se até esse exato momento, você ainda não abriu o seu coração para entender tudo aquilo que o Senhor trouxe através do pastor, através desse homem de Deus, desse mestre, para as nossas vidas. Comece a apresentar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele abra o teu entendimento. Glória a Deus. Porque Deus, Ele já falou com muitos aqui, o Senhor já ensinou muitos aqui, mas ainda tem pessoas que estão com a sua mente e seu coração fechado. É necessário que tudo que nós vamos aprender da parte do Senhor, nós venhamos abrir o nosso coração. Nós viemos querer receber do Senhor o ensinamento que vem do alto. Não é o pastor que está aqui, é o próprio Espírito Santo que enviou ele. Glória a Jesus. Muito bem. Meus queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos e mais uma vez um cumprimento a todos os presentes na paz do Senhor. Amém. Um pedido que Deus possa fazer com que esta paz, como diz as Escrituras Sagradas, seja o árbitro em cada coração, esta paz que excede todo o entendimento. Amém. Eu quero mais uma vez louvar a Deus e também parabenizar aos irmãos que vieram, que participaram, que não foram alheios a este evento, mas se dispuseram, né? Na verdade, nós não estamos aqui porque somos usurpados, não. Nós estamos aqui porque entendemos e priorizamos o estudo da palavra, né? Tínhamos outras coisas para fazer, mas entendemos que a separação deste tempo para o estudo da palavra seria de maior relevância para as nossas vidas. Então eu quero agradecer aos irmãos e mais uma vez parabenizar a iniciativa da igreja, porque além do assunto ser importante, é um assunto que não deixa de ter dúvidas, né? Alguns parâmetros da escatologia realmente são bem complexos, bem difíceis de entender, mas estamos aqui para tentar entender a vontade do Senhor para as nossas vidas. Estamos aqui para tentar entender aquilo que o Senhor deixou registrado para o nosso crescimento espiritual, a nossa maturação espiritual, como disse o apóstolo Paulo, para que chegamos à estatura do varão perfeito. Tá? Deus abençoe a cada um dos irmãos e a iniciativa de estar estudando a palavra. O fato, amados, o fato é que só o estudo em si, ele não tem proveito se eu não pôr em prática, né? O apóstolo Tiago disse que aquele que sabe, mas não pratica, ele é semelhante àquele que se vê sua imagem no espelho e algum tempo depois não recorda mais como é esta imagem, né? Um cantor, na sua filosofia e prosopopeia, ele disse que o mundo da linguagem sem música
E esta é uma realidade bíblica. Nós temos que realmente conhecer a Bíblia, não para esbanjar conhecimento, não para menosprezar alguém, não para diminuir alguém, não. Ao contrário disso, temos que adquirir conhecimento para o nosso dever espiritual, para ajudar aqueles que precisam de ajuda e principalmente ajudar na obra do Senhor. Quanto mais conhece, mais humilde é e mais disposto está para fazer a obra do Senhor. Tá? Mesmo que uma igreja tenha 5.000 membros, sempre tem espaço para alguém fazer alguma coisa na obra de Deus. E é isso que precisamos ter em mente. A obra de Deus precisa de nós e precisamos estar dispostos a nos colocar na presença do Senhor. Eu gostaria de ler um texto sagrado com os irmãos. Apocalipse capítulo de número 20. Apocalipse capítulo de número 20, a partir do versículo 1. Apocalipse 20, primeiro diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por quanto tempo? 1000 anos. Por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Espaço de tempo. Né? Então, tá. Este episódio, ele dá início ao que nós chamamos de o reino milenar de Cristo. E para entendermos esse assunto, eu coloquei aqui algumas perguntas. O reino milenar de Cristo, ele é literal? Ele será literal? Ou a Bíblia está usando uma simbologia? Cristo não vai reinar literalmente na terra. Ele já reina em nossos corações, ele já está reinando nesta terra, ele é o governador, é o rei dessa terra. Ou realmente haverá um período literal de 1000 anos em que Cristo estará aqui reinando juntamente com os seus, aqueles que renunciaram à sua vida aqui e foram por eles arrebatados. Nós queremos acreditar, pelas Escrituras Sagradas, que o milênio será um reino literal, ele vai acontecer literalmente no futuro. Cristo vai mostrar, por A mais B, que há condições sim dos governantes governarem de forma justa. Cristo vai mostrar, por A mais B, que há sim condições dos governantes governarem sem precisar estar extorquindo o povo, tomando vantagem ilícita. O reino de Cristo será um reino justo, um reino de equilíbrio, de equidade, de equiparações sociais bem distribuídas entre todos. A igreja vai ajudar ao Senhor Jesus reinar durante este período. No fim do período milenial, Satanás será solto. E a Bíblia diz que ele, de forma desesperada, vai correr os 4 cantos da terra, seduzindo as nações. E aqui eu quero abrir um parênteses e me apegar um pouco na palavra sedução. Quem sabe me dizer o que significa a palavra seduzir? Para mim, o significado é enfeitiçar, enganar, enfeitiçar, manipular, atrair. Alguém mais? Por incrível que pareça, a palavra seduzir, ela significa literalmente convencer.
de forma persuasiva. Satanás vai convencer as pessoas que seguir a ele é melhor do que seguir a Cristo. E quem eram essas pessoas? Eram exatamente as pessoas que acompanharam o reino de Cristo. O poder de sedução, o poder de conquista, de convencimento do inimigo é tanto que ele, mesmo aquelas pessoas que viveram no milênio, vão se deixar persuadir novamente. De alguma forma, e isso ele sabe fazer muito bem, porque a Bíblia o chama de enganador. Se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é enganar. Ele tem paciência. Ele lança um dardo inflamado. A Bíblia fala do dardo inflamado do maligno. Fala. Os senhores sabem me dizer o que é um dardo? Só para a gente entender melhor as coisas. O que é um dardo? Um dardo é uma pequena lança. Um dardo, uma lança pequena. Só que a Bíblia diz que o dardo é inflamado. O que é um dardo inflamado? Um dardo inflamado é um dardo pegando fogo. Mas só que a palavra inflamar, ela traz realmente o sentido de fogo. Sabe o que eu estou dizendo? Que quando o diabo lança um dardo inflamado, a Bíblia está querendo dizer que ele está querendo provocar uma situação em alguém, inflamar. Já viu aquelas pessoas que falam, mexe no cabelo, que ele está inflamado? Então o diabo faz isso. Por exemplo, ele é paciente. Ele coloca no coração de alguém, rapaz, larga essa igreja. Essa igreja não é para tu, não. Aqui os irmãos nem gostam de ti. Tu é feio, tu é bonito, tu é pobre, tu é rico. Moço, aqui todo mundo é pobre, só tu é rico, larga de mão. Olha, aqui todo mundo é rico, só tu é pobre. Aqui todo mundo é bonito, só tu é feio. Então o diabo vai inflamando. A primeira vez que o diabo lança o dado, às vezes a pessoa nem. Não, isso é bobeira da minha cabeça. Só que o diabo é chamado de enganador. A profissão dele principal é enganar. E ele engana desde o princípio. As estratégias do inimigo, irmão, se a gente for ver, são as mesminhas do começo. Eva. Ele chegou para Eva e disse assim: Eva, tu sabia que tu pode comer? Aí ela disse: não, o Senhor disse que não posso não. Ele disse: não, ele não falou que tu não pode. Ele falou assim. E a mesma estratégia o inimigo tem usado e tem dado certo. Por isso que ele tem usado. E muita gente é inflamada na igreja alguma coisa e não percebe que essa é uma das maiores estratégias do inimigo. E o inimigo vai fazer isso. Ele vai inflamar, ele vai convencer, persuadir, seduzir as nações, mesmo aqueles que presenciaram o rei de Cristo. Mesmo aqueles que viram com os seus próprios olhos que o reino de Cristo foi bem melhor, incomparavelmente. É isso que eu queria entender, né? Depois de tudo que aconteceu, depois de esses vencedores, né, que vieram com Cristo e vieram na terra e tudo, passou tudo que passou, o inimigo ainda quer convencer, né? Só que aí o convencimento do inimigo não é mais para com a igreja, porque ele sabe que a igreja não consegue mais. Porque ela não tem risco. É os que vai ficar aqui então, né? A igreja não tem mais risco de ser convencida. Por quê? Porque a igreja agora está em um corpo incorruptível. O que significa isso? É impossível que ele volte a se corromper novamente. Isso é incorruptibilidade. Então a igreja ele não vai seduzir. Por isso é que o texto diz que ele vai sair para seduzir as nações. Porque ele sabe que é impossível agora. A natureza que iremos receber, a natureza do corpo ressurreto, é uma natureza tão perfeita, mas tão perfeita que ela bloqueia toda e qualquer ação do pecado contra a nossa vida. É impossível corrompermos novamente, assim como será impossível morrer novamente. Os anjos hoje, os anjos que não aceitaram a sedução de Satanás, hoje é impossível que eles sejam seduzidos.
Hoje é impossível Satanás subir às regiões celestes e tentar seduzir um anjo. Isso nunca mais vai acontecer, uma rebelião. Nunca mais. Porque uma vez que eles optaram por Cristo, houve um bloqueio. Assim como um demônio hoje, é impossível que ele se arrependa e queira voltar para as fileiras dos anjos santos. Isso é impossível também. Porque uma vez que eles tomaram a decisão, é uma decisão irrevogável. Tanto de uma parte como de outra. A Bíblia diz que Satanás sairá seduzir as nações. E ele vai conseguir fazer isso. As nações se deixarão persuadir novamente por Satanás. Volto a repetir, mesmo aqueles que presenciaram a formatação do reino de Cristo. Aí a Bíblia diz o seguinte, que eles sairão a peleja contra o Senhor. Eles sairão a pelejar contra o Senhor. Neste momento, a Bíblia diz que sai da boca de Jesus como uma espada aguda, cai fogo do céu, mata eles. Jesus pega Satanás, capítulo 20, versículo 10, e lança no lago de fogo, aonde já estavam a besta e o falso profeta. E ele diz que eles serão atormentados A todo sempre. de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, ou para todo o sempre. Tem muita gente dizendo por aí, por exemplo, que hoje uma pessoa quando vai para as regiões inferiores da terra, no lugar de tormento, os demônios ficam atormentando ele. Gente, não é. Os demônios não têm essa autoridade para atormentar ninguém no inferno. Na verdade, nem no inferno os demônios não estão. Essa é a verdade. Nem o diabo e nem os demônios estão no inferno. Capítulo 1 de Jó diz-nos que Satanás se apresentou diante do Senhor. E o Senhor lhe perguntou, de onde tu vem? Ele disse, eu venho de rodear a terra e passear. Então, essa é a missão de Satanás, os demônios, não estão no inferno. A gente diz que o cabra a mulher é prostituta, no inferno tem um lugar das prostitutas. Poxa, o povo inventa coisa. No inferno tem um lugar do Linguaru. A outra diz que tem um lugar no inferno só para os pastores. Eu não fosse, pelo amor de Deus, bota a pessoa lá. As pessoas, elas criam fantasias na sua mente e querem que essas fantasias se transformem numa doutrina. E eles ficam caçando um apoio, uma coisa. E quando eles não encontram nenhum versículo, aí eles inventam uma revelação. Foi Deus que me mostrou, foi um anjo, foi não sei quem. Aí o apóstolo Paulo entra em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9 e diz, ainda que nós mesmos, falando dele dos apóstolos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncio o evangelho que vai além do que já foi ensinado, seja um evangelho maldito. Não é um evangelho de bênção. Por isso é que eu questiono essas revelações. Porque essas revelações, elas não trazem bênção, elas trazem divisão, elas trazem confusão, elas trazem dúvida. Então não é o evangelho de bênção, é o evangelho de maldição. Uma coisa que o senhor mostrou ontem, e que tem tudo em comum, é todas aquelas religiões que foram fundadas em Nova, o Espiritismo, Testemunho de Jeová, Espiritismo. Todos eles têm uma coisa em comum. Todos eles foi através da revelação de um anjo. Verdade. Agora, que anjo é esse? Porque do Senhor não é, né? Por exemplo, a Igreja Adventista. A Igreja Adventista do sétimo dia marcou a data para a volta de Cristo através da pessoa de Guilherme Miller. Marcou para 10 de março, desculpa, 23 de março de 1843. As pessoas se reuniram, se vestiram de branco, subiram um grande monte e aguardaram a volta de Jesus, das 6 da manhã às 6 da tarde. Jesus não veio. Houve uma grande decepção. Um homem chamado Joseph Bates disse para Guilherme Miller, olha, eu acho que nós erramos no calendário. Ao invés de usarmos um calendário gregoriano, nós usamos um calendário romano e nós erramos. E eles remarcaram a data de Jesus para 22 de outubro de 1844. Vocês acham que a multidão que seguiu ele foi menor? Não. A multidão que seguiu multiplicou, foi maior. Se vestindo de branco, Jesus não veio. Para justificar esse erro, um homem chamado Irã Edson alegou ter tido uma visão em mineral em sua propriedade. Segundo ele,
ele passeava pelo milharal, questionando a Deus porque o pastor Miller tinha errado em suas conclusões. E ele disse que teve o privilégio de ver o céu aberto e ele via Jesus passando do lugar santo ao lugar santíssimo do céu. E ele concluiu que Miller não errou totalmente. Miller errou o lugar, mas que Jesus realmente veio. Mas ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo. A minha pergunta, que os adventistas ainda não conseguiram responder, é: onde no céu é santo e onde no céu é santíssimo? Aí eu pergunto: o trono de Deus é santo ou santíssimo? Porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, que foi assunto ao céu, ele se colocou à destra de Deus. Apedrejaram Estevão. A Bíblia diz que ele olhou para o céu, viu o céu aberto e o Filho do Homem onde? À direita de Deus. Se Jesus estava à direita de Deus e ele saiu do lugar que era santo e foi para o lugar santíssimo, existe um lugar no céu mais santo do que o trono de Deus. Mas ele não é o pior. Os adventistas ensinam através dessa doutrina uma outra doutrina pior do que essa, que eles não ensinam para qualquer pessoa, porque eles sabem que será uma doutrina desprezada logo. E eles dizem, para camuflar a sua falsa doutrina, eles dizem que não ensinam porque as pessoas ainda não têm o esclarecimento suficiente para aprender essa doutrina. É o que eles chamam da doutrina do juízo investigativo. Sabe o que ensina a igreja adventista? Elas ensinam que desde outubro de 1844, Jesus está em um compartimento no céu, pesquisando em livros a vida de cada servo, para só então determinar quem vai ser salvo e quem vai ser perdido. Um dia eu perguntei para o adventista, ele não conseguiu me responder. Eu digo: tudo bem, suponha que é verdadeiro. Jesus está fazendo o que lá? Está pesquisando. Pesquisando em quê? Em livro. Quem escreveu esse livro? Aí eles disseram: pode ser os anjos. Eu digo: não, beleza, vamos entender que é os anjos. Não era mais fácil Jesus entrevistar os anjos? Vem cá, eu quero saber do Vasco. O Vasco fez isso, fez aquilo. Até a riqueza de detalhes seria até muito maior do que Jesus está lendo toda a vida do Vasco. Até parece que Vasco, Jesus precisava. até que eu quero te salvar, mas tu também não quer não, viu? Então, um dia tem um adventista famoso chamado... Graças a Deus que eu esqueci. Luiz Gonçalves. Não é o Luiz Gonçalves, não. Ezequiel Gomes. Ele foi afastado porque ele começou a questionar a organização adventista. Eu gravei um vídeo na internet e ele refutou. E aí eu fiz apenas uma pergunta para ele. Nunca mais ele gravou vídeo nenhum. Porque ele disse que eu estava errado, que eu estava entendendo errado a doutrina do juízo investigativo. Tudo bem. A igreja adventista, através dos seus livros, dizem que crê na Trindade. Se ela crê na Trindade, ela entende que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, forma uma divindade. Deus, para ser Deus, ele precisa possuir todos os atributos da divindade. E um desses atributos da divindade chama-se onisciência. Onisciência é uma palavra grega que significa todo saber, todo conhecimento, total ciência. Sabe o que significa a palavra onisciência? No núcleo, na raiz, significa que Jesus sabe de tudo absolutamente, tudo do passado, tudo do presente e tudo do futuro, automaticamente. Para a gente entender isso é muito difícil, alguém que tenha todo esse conhecimento, mas Jesus tem conhecimento pleno de tudo. A onipresença é diferente. Antigamente eu ficava aqui, mas como é que Jesus está presente em todo lugar? Não é que Jesus está presente em todo lugar. Todo lugar é que está na presença de Deus. Entendeu? Aqui, o onipresente, ele está além da nossa imaginação. Eu não estou presente nesse envelope. É o envelope que está na minha presença. É assim que é a onipresença. Não é que Jesus está presente em tudo. É tudo que está presente diante da sua presença. De tão grande que ele é. Aí eu perguntei para ele. Isso aqui, se Jesus é onisciente, qual a razão e
e a finalidade dele está pesquisando. Ele sabe de tudo, ele não precisa pesquisar. Se ele é onisciente, ele está pesquisando, tem alguma coisa errada. Agora, desde 1844, Jesus pesquisando, vendo tudo, para descobrir determinada conversação. Então, Aquele cara sabe o quê? se ele sabe tudo. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, que ele conhece, porque foi determinado antes da fundação do mundo. E antes da fundação. Então, ele, voltando ao assunto, essas pessoas serão persuadidas. Satanás vai ser preso, jogado no lago do fogo, lá será a sua morada eterna, Satanás será lançado no lago do fogo. Aí inicia-se o que a Bíblia chama de o juízo do grande trono branco ou o juízo final. Esse juízo é chamado de trono branco porque a Bíblia chama ele de trono branco. E é chamado de juízo final porque ele será o último juízo da humanidade. No juízo final serão julgados homens e anjos. A Bíblia não diz se os anjos serão julgados primeiro ou se os homens serão julgados primeiro. O certo é que serão julgados homens e anjos. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz, Apocalipse 20, 15, diz que aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, esse foi lançado para onde? Para dentro do lago de fogo. E esta é o quê? A segunda morte. Quando eu expliquei para os senhores que a segunda morte, ela é que vale, eu falei para os senhores, e eu não quis mostrar esse texto porque eu precisava mostrar ele agora, que a segunda morte é que vale ao esquecimento total de Deus. As pessoas serão banidas, afastadas, separadas da presença de Deus. Quem for para o inferno, o maior castigo do inferno é a ausência de Deus naquele lugar. Porque hoje o mundo tem crueldade, claro que tem. O mundo tem atrocidades, coisas que a gente nem imagina ter no mundo, mas ainda tem a presença de Deus. Agora, lá no lago do fogo, não terá a presença de Deus. A única coisa de Deus que tem no lago do fogo é a sua justiça. Somente. E cada um que for para o lago do fogo saberá exatamente por que ele está morto. É difícil entender o que Jesus quis dizer quando ele disse que lá o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu, tentando ler nas entrelinhas, tentando entender esta expressão, que claro que é uma expressão figurada de Jesus, eu cheguei a uma conclusão pura e simples, mas essa é uma conclusão minha, não me tenho por herege, é um pensamento meu. O bicho não morre, esse é fácil de entender. Teoricamente, nós vamos entender que lá é uma morada eterna. Quem for para lá, não morre mais. O fogo não se apaga. Agora, o fogo não se apaga é difícil de entender. Porque lá no inferno, ao contrário do que as pessoas dizem, não é fogo. Não tem fogo. Fogo, ele é matéria. O fogo é do nosso plano físico. Lá no inferno, ele é o mundo dos mortos. Lá no inferno não existe a matéria que tem aqui. Né? Por quê? Porque o fogo natural, ele só consegue queimar a matéria. Um fogo que queima um espírito, uma alma, por exemplo, não tem, porque eles fazem parte de planos diferentes. Então, o que Jesus quis dizer com o bicho não morre e o fogo não apaga? Eu quero entender esse fogo como a consciência. As pessoas serão acusadas pela sua consciência, pelo interesse físico. Principalmente aqueles que tiveram conhecimento. Poxa, eu fiquei 10 anos na igreja, por que eu não me consertei? Por que eu não me dei direito? Rapaz, olha, o pastor suou a camisa, me aconselhando,
me ajudando, orando por mim, e eu rebelde. Eu disse que eu não estava nem aí. Por quê? Por que eu não? Sabe o que eu entendo com o bicho não morre e o fogo não apaga? É a mãe dizendo para a filha, é a filha dizendo para a mãe, ó, o filho dizendo para o pai, ó, eu estou aqui porque tu que me ensinou a fumar. Eu não fumava, tu soprava fumaça na minha cara e eu aprendi a fumar. Tu que me levou para beber. A filha dizendo para a mãe, tu que me levou para o prostíbulo, tu que me levou para me prostituir e tal. Será um lugar de acusação. De noite as pessoas acusando a si mesmo e acusando outros lá. E isso será muito dolorido. E, irmãos, para infelizmente alguns cristãos será pior, porque a pessoa conhece, foi esclarecido, e mesmo assim ele resolveu rejeitar aquele conhecimento. Eu não sei como será o julgamento, mas a Bíblia diz que quando o trono desceu, fugiu da presença do trono o céu e a terra, e não achou um lugar para ele. E a Bíblia diz que grandes e pequenos, ricos e pobres, pretos e brancos, serão julgados, cada um conforme a sua obra. Mas, esses dias eu pensando e viajando no pensamento, tentando entender como será esse julgamento, eu tentei imaginar, é claro que a imaginação minha, por mais avantajada que seja uma vã imaginação, eu quis entender que um grande telão em resolução Ultra HD, se é que existe essa resolução, 8K, 16K, 20K, uma tela em alta definição, para a gente não ficar caçando tanto K, em alta definição será baixada, e ali será chamado, quem está sentado no trono vai chamar Eliseu Rodrigues da Silva. Tem algum Eliseu Rodrigues da Silva aqui? Não, né? Graças a Deus. Senão o cara vai falar, é assim, né? Eliseu Rodrigues da Silva nasceu em tan, morreu em dia tal. O anjo vai lá, Eliseu, tu pega na mão do Eliseu e traz. No telão vai passar desde o dia que Eliseu nasceu. No telão vai passar as oportunidades que Eliseu teve. No telão vai passar a rejeição de Eliseu ao Evangelho. No telão vai passar alguém pregando para Eliseu, entregando folheto para Eliseu, Eliseu amassando folheto e jogando fora. Oh, Deus, você tem entregue esse folheto. E aí Eliseu vai pedir paz. Não mostra mais não, já chega. Eu sei que eu sou culpado. E o Senhor vai dizer, pode continuar. Vai mostrar a vida do seu Eliseu, desde o dia que ele nasceu até o dia. Eliseu vai ser convencido por A mais B, diante de toda a humanidade, que realmente ele é digno de ir para o inferno. É por isso que eu disse ontem para os irmãos, que convencer o pastor é a coisa mais fácil do mundo. O problema é justificar-se diante de Deus. Eu chegar para qualquer um dos irmãos, não, o pastor tem que entender. Se eu não quero, não sou obrigado. Na igreja voluntária, não sou obrigado. Aí os irmãos vão dizer, não, realmente você está certo, não, amém. Diante dos irmãos, beleza, vai dar certo. E diante de Deus? Como é que eu vou dizer que eu não fiz porque eu não quis? Como é que eu vou dizer que eu não fiz porque eu estava cansado? Tudo que Deus fez por mim, o máximo que eu me esforçar é pelo que o Senhor fez por mim. Pelo que o Senhor fez por mim. Então o juízo final vai revelar
as maiores atrocidades. No dia do juízo final, será revelado tudo, absolutamente tudo. Aquele versículo fala, será pregado o evangelho todo mundo, Testemunha todas as nações. quem seja pego no Nossa. de falar. Olha, lá, aquilo que eu fiz escondido será revelado. Porque a Bíblia diz que nada que há encoberto, que não seja revelado. Pastor, tem no capítulo 21, verso 8. Achei muito interessante isso aí. Pode ler. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é A a segunda segunda morte. Então, como eu escutei ontem, o versículo está confirmando, segunda morte é aquela separação definitiva, quando a pessoa será lançada no lago de fogo. Olha, eu sou contra a escatologia terrorista. Eu discordo. Eu discordo daquela tese que a pessoa diz o seguinte: não, vamos pregar agora aqui na igreja só com apocalipse. Esses irmãos, ou eles se convertem ou eles vão se acabar. Não, a teologia terrorista ela não funciona. A pessoa tem que vir de forma grata, voluntária. Realmente, já chega de viver esse mundo, já chega de acreditar, já chega disso, já chega daquilo, eu vou servir Jesus. A teologia terrorista ela funciona, só que a eficácia dela é muito pouca. Porque a pessoa está na igreja só